Propostas para a intervenção pedagógica no processo de alfabetização de crianças dos quartos e quintos anos do ensino fundamental. Olá, querido aluno, querida aluna do curso de Pedagogia Unisal Campinas. Olá, você também que está acessando o canal pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Lilian e vou acompanhá-los nessa videoaula para capacitação na compreensão de cada vez mais a alfabetização em seus percursos formativos. Hoje estudaremos como planejar as estratégias para que as crianças de quarto e quinto anos sistematizem seus conhecimentos de leitura e escrita e avancem no aprendizado da língua portuguesa. Vamos lá? Para os alunos do quarto e quinto ano do ensino fundamental, o processo que ocorre agora é a sistematização da escrita alfabética, uma vez que a maioria dos alunos deverá estar já no nível alfabético, que é a fase final do processo de alfabetização de um indivíduo. Nesse nível, pode-se considerar que a criança venceu as barreiras do sistema de representação da linguagem escrita, ou seja, ela já é capaz de fazer uma análise sonora dos fonemas das palavras que escreve. Isso, porém, não significa que todas as dificuldades foram vencidas. A partir daí, surgirão os problemas relativos à ortografia. Entretanto, trata-se de outro tipo de dificuldade que não corresponde à do sistema de escrita que ela já venceu. Assim, é hora de caprichar no trabalho com ortografia, acentuação, pontuação, produção de texto, leitura e interpretação de textos variados e estilos literários variados também. Enfim, aspectos que vão lapidar a escrita e a leitura dos alunos, trazendo mais fluência e ampliando suas possibilidades de comunicação, compreensão de mundo e das diversas mensagens escritas. Assim, nesta segunda parte, trataremos sobre as intervenções pedagógicas para alunos de quarto e quinto ano. Na videoaula passada, tratamos das intervenções para os alunos de primeiro, segundo e terceiros anos. Agora, esses alunos de quarto e quinto ano, que por lei já deveriam estar alfabetizados, mas que na realidade sabemos que ainda não chegamos nesse nível de qualidade educacional. Estudaremos ainda, segundo o material de língua portuguesa da coleção do MEC Escola Viva, que é uma coleção para formação de alfabetizadores e para atuação no ensino da língua portuguesa de professores de ensino fundamental. Relembrando, como falei já na videoaula passada, a alfabetização e letramento se somam sempre, e para atender à mudança ocorrida no processo de ensino-aprendizagem da língua escrita, vamos nos basear em torno de 5 eixos para a organização das intervenções e do trabalho de sistematização da alfabetização. Lembrando, o primeiro eixo é o eixo da compreensão e valorização da cultura escrita. O segundo eixo, a apropriação do sistema de escrita. No terceiro eixo, nós encontramos a leitura. No quarto eixo, a produção de textos escritos. E, por fim, no quinto eixo, o desenvolvimento da oralidade, que mesmo se tratando de quarto e quinto anos, é extremamente importante desenvolver também esse eixo de trabalho. Lembre também que para alfabetizar com sucesso é preciso trabalhar durante o processo com os 5 eixos de conhecimento da alfabetização e na língua portuguesa apresentados anteriormente, sendo que todas as atividades desenvolvidas precisam estar relacionadas a pelo menos um desses eixos semanalmente, encerrando-se que na mesma semana todos os 5 eixos serão trabalhados. As atividades desenvolvidas podem trabalhar interdisciplinarmente com as outras áreas de conhecimento, desenvolvendo simultaneamente a língua portuguesa e a outra área de conhecimento proposta, auxiliando o aluno a compreender que a importância da língua portuguesa é saber ler e escrever com compreensão tudo aquilo que ele lê levará ao conhecimento e autonomia para adquiri-lo.
Lembrando também que pensar em intervenções sempre deve acontecer após as atividades diagnósticas. Serão trabalhadas atividades com a participação de todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem, com métodos lúdicos e recursos audiovisuais para que o ensino se torne cada vez mais eficaz. O letramento, que compreende o domínio da leitura e da escrita como contato com o mundo, é o foco central de todo o trabalho de intervenção. Definir um plano de trabalho com as metas gerais a serem desenvolvidas durante as intervenções é fundamental. Também definir ações e atividades tendo por base as competências necessárias e que deveriam ser garantidas ao processo inicial de alfabetização e letramento. Ao trabalhar a construção dessas competências, acreditar-se-á que cada aluno será capaz, ao longo do trabalho, de identificar os diferentes portadores de textos, bem como os seus usos sociais. Assim, mais um passo dado em prol do aluno, evitando principalmente que ele perca o estímulo na sala de aula. Dessa forma, espera-se uma ampliação na aprendizagem da língua portuguesa e fixação da alfabetização, assim como nas produções de textos e, consequentemente, melhores resultados nos estudos, de modo geral. Já nos parâmetros curriculares nacionais de 1997, e lembrando que vivemos num ano de transição para a vivência pedagógica em termos de planejar e agir de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, os conteúdos de língua portuguesa no ensino fundamental se fundamentam ainda nos seguintes pressupostos, que estão sendo transitados para a Base Nacional Comum Curricular. A língua se realiza no uso das práticas sociais. Este é um conteúdo importante de ser trabalhado. Os indivíduos se apropriam dos conteúdos, transformando o próprio conhecimento por meio da ação sobre eles. É importante que o indivíduo possa expandir sua capacidade de uso da língua e adquirir outras habilidades e outras capacidades que não possuem em situações linguisticamente significativas, situações de uso de fato da língua. Assim, a finalidade do ensino da língua portuguesa deverá ser a expansão das possibilidades do uso da linguagem, cujas capacidades a serem desenvolvidas estão relacionadas às 4 habilidades básicas, que são o falar, o escutar, o ler e o escrever. Apresentando ainda que os conteúdos da língua portuguesa devem ser selecionados de acordo com o desenvolvimento dessas habilidades e organizados em torno de 2 eixos básicos: o da língua oral, usos e formas, e o da língua escrita, usos e formas. Além disso, esses eixos devem se conversar em função de uma relação onde o uso gera uma reflexão e essa reflexão gera um novo uso dessa leitura e dessa escrita. Bom, no material sugerido para alavancar estudo e a sistematização da língua portuguesa em seus diversos aspectos, pode-se encontrar uma gama enorme de atividades para desenvolver a produção e a leitura de textos, através de variados gêneros literários e textuais, bem como a aprendizagem da ortografia, a acentuação, o trabalho com a pontuação e a gramática através de textos. Assim, o aluno verá que a leitura e a escrita encontram-se no dia a dia e seu uso social se manifesta naturalmente, bem como a necessidade de compreender o que se lê. Vamos lá a algumas atividades. De acordo com os 3 eixos de habilidades para desenvolver as competências leitoras e escritora nos alunos, como vimos anteriormente, as atividades para o desenvolvimento da linguagem oral com seus usos e funções continua sendo trabalhado com os alunos de 4º e 5º ano. A linguagem oral, mais especificamente a habilidade de falar e ouvir, é básica para o domínio da língua escrita.
a leitura e produção de texto para análise e reflexão sobre a língua e o conhecimento linguístico e para o desenvolvimento da consciência metalinguística, ou seja, a capacidade de pensar e falar sobre a língua. Isso não significa, porém, que esteja estabelecendo uma ordenação sequencial entre elas, ou seja, falar primeiro, escrever depois, ler primeiro e escrever antes e ler depois. Não. Isso significa que se esteja estabelecendo uma condição para desenvolvimento das habilidades, e esta está em constante e íntima integração com o quê? Com o desenvolvimento de uma, implica sempre e necessariamente o desenvolvimento das outras habilidades, como se fosse uma rede, um tecido único. O domínio da linguagem representa para o ser humano a condição indispensável para o seu convívio em sociedade. Como forma de suprir a sua necessidade de comunicação e interação social, as pessoas usam de linguagens verbais, como a oral ou a escrita, e as linguagens não verbais, que são os gestos, a música, o choro, o riso, a pintura e outros. Utilizam-se também de sinais, ou seja, de signos, e a prática da linguagem oral, envolvendo essas atividades, promove a socialização e desenvolve o raciocínio lógico, a imaginação, o relacionamento entre as ideias, a capacidade de pensar e extrair significados, bem como a verbalização desse pensamento e desses significados. Ou seja, oferece às crianças condições para prever sequências de ação, dirigir o próprio comportamento e participar de práticas discursivas letradas. Todas essas atividades são adequadas para os 5 primeiros anos do ensino fundamental. O que varia é sempre o tratamento a elas atribuído, em níveis maior ou menor em complexidade e aprofundamento. Enfim, podemos dizer que alguns objetivos da língua oral, que seja falar e ouvir, e são faces da mesma moeda o falar e ouvir, poderiam ser ouvir com atenção, compreender o sentido das mensagens orais, saber atribuir significados, identificar elementos relevantes, que são indicadores de propósitos e intenções do autor da fala, expressar sentimentos e opiniões, defender pontos de vistas, relatar acontecimentos, expor sobre temas estudados. Todos esses objetivos se referem ao desenvolvimento da linguagem oral. Além de a gente poder também dizer que participar de diferentes situações de comunicação oral e considerar e respeitar as opiniões alheias e os diferentes modos de falar também fazem parte desse desenvolvimento e é um objetivo da língua portuguesa em todos os anos do ensino fundamental, bem como formular e responder perguntas, saber explicar e ouvir explicações, narrar histórias conhecidas ou fatos do dia a dia, descrever personagens, cenários e objetos, adequar uma linguagem de fala para uma linguagem mais formal, menos formal, a diferentes pessoas, como se dirigir às diferentes pessoas, como se referir a diferentes situações comunicativas, de alegria, de tristeza, de espanto, seguir ordens e instruções orais, observar, captar, entender elementos como olhar, o olhar da pessoa, a entonação, a postura corporal que ela está manifestando, porque o corpo fala e diz muita coisa através dos gestos. As pausas, o timbre agudo e grave, o silêncio, o sorriso, o franzir de testa ou nariz, a mímica, a piscadela, enfim, todas essas capacidades de percepção, quando nós estamos nos comunicando através da linguagem oral, são extremamente ricos para também proporcionar o desenvolvimento das habilidades de escrita. Para atender aos objetivos propostos anteriormente e com o foco de intervenção, muitas atividades em sala de aula são realizadas
como, por exemplo, a fala ou a audição de quadrinhas, de poemas, de parlendas, de adivinhas, trava-línguas, anedotas, a participação em debates e conversas informais ligadas a temas específicos e do cotidiano das crianças e das turmas, os debates envolvendo ideias relacionadas aos temas transversais, por exemplo, meio ambiente, a emissão de opiniões pessoais ou julgamentos ou comentários, planejamento das atividades diversas, a participação em teatro de fantoches, de marionetes, peças infantis, além de muitas outras atividades que permitam sempre o ouvir e o falar. Essas atividades são destinadas ao desenvolvimento da linguagem oral, que é, como falado, extremamente importante para o desenvolvimento das capacidades também da escrita. Mas, como o foco aqui é intervenção pedagógica, eu vou salientar apenas 3 atividades por motivo da possibilidade da maior aplicação e desenvolvimento dos alunos na questão da linguagem oral. Constantemente, o professor precisa estar atento a essas atividades e a planejamento dessas atividades com muito cuidado, muita atenção, com foco sempre nos conhecimentos prévios dos alunos. Então, a participação em seminários de vários tipos para, por exemplo, comentar livros lidos, apresentar resultados de pequenas pesquisas e ou estudos realizados. Também participação em avaliações de atividades desenvolvidas, dar opinião sobre o próprio trabalho, muitas vezes, relatar e ou escutar relatos de pessoas ou fazer seus próprios relatos de experiências pessoais. Outra atividade que é extremamente rica no sentido de enriquecer a linguagem oral e favorecer dispositivos e habilidades para a linguagem escrita são as dramatizações espontâneas e simulações, por exemplo, de rádio, de televisão, de jornal falado, participação em Olimpíadas da Língua, em saraus, entre outros tipos de atividades, são extremamente enriquecedoras, não só pelo próprio momento do acontecimento da atividade em si, mas por todo o planejamento que os próprios alunos vão precisar fazer e com certeza vão se usar de recursos gráficos que podem ser escritos ou esquematizados e também da questão da organização do pensamento para falar e para escrever. Então, lembrando que constantemente o professor sempre deve realizar atividades de avaliação ao final de cada proposta, com foco no desenvolvimento, no avanço da linguagem oral. Por exemplo, ele pode observar sempre as realizações orais formais e também depois as informais das crianças, anotar as observações relativas aos alunos sem se preocupar com a necessidade de fazer uma anotação específica para cada um, a não ser quando esse caso exija, porque são as atividades e a linguagem oral, elas são informais. Vão surgindo também à medida que acontecem, por exemplo, gravar, fotografar, as atividades vão gerando elas próprias motivos de anotações, motivos de registros, não é? Além disso, né, sempre quando houver jornal falado, conversas, discussões, saraus, registrar com fotos, com filmagens e depois ter a oportunidade de trabalhar esses registros com os próprios alunos para ouvir os comentários, né, e as apreciações que esses alunos tiveram do próprio percurso que fizeram. Você vai ver como é interessante, surpreendente e produtivo esse tipo de atividade. Enfim, realizar entrevistas com pessoas que estão dentro da escola ou então pessoas que estão ao redor, ao entorno da escola. Também para esse tipo de atividade, as crianças vão desenvolver a linguagem oral, sabendo alguns comportamentos, padrões de como se faz uma entrevista, o que se pergunta, como se pergunta, né? E também os registros das pautas de entrevista que eles vão ter que preparar. Então, são atividades riquíssimas para um acréscimo, um desenvolvimento da oralidade desses alunos de 4º e 5º anos. Porque nós não podemos esquecer que agora nós estamos falando dos alunos mais velhos, como este que está aí registrado na foto.
Para que possamos falar das intervenções para desenvolver a língua escrita, seus usos e suas formas, nós não podemos deixar de falar das práticas de produção de texto. A linguagem, ela é um fenômeno que acontece integrado e passa por um processo de construção, ampliando criativamente seu espaço de ocupação e de vivência. Por isso, o conteúdo da língua portuguesa flui através das suas três vertentes: a oralidade, a língua escrita, que é a leitura, a produção de textos, a análise e a reflexão sobre a língua, ou o conhecimento linguístico, sem, contudo, ela ser delinear ou fragmentada. O fato ou fenômeno linguístico, ele é um só. Interagindo com o seu meio, o indivíduo sente forte necessidade de se expressar. Para tal, organiza seu pensamento de acordo com uma gramática implícita no seu desenvolvimento linguístico e de expressão corporal e oral, e subjacente a todos os atos linguísticos que, percebidos, ouvidos ou lidos, eles são entendidos, gerando a reação provocadora de outras reações sobre a forma verbal, que pode ser falada ou escrita, ou não verbal, gestos, mímica, e outros tipos de expressão corporal, que podem ser desenho, pintura, música, dança, modelagem, em vários tipos de suportes, como madeira, pedra, barro, argila, recorte, colagem, dobraduras, histórias em quadrinhos, etc. Assim, um texto produzido, ele pode ser lido oralmente, falado em voz alta, ou silenciosamente, e ao ser compreendido, mostrar a gramática da sua construção e os recursos estilísticos usados, ensinando assim para os alunos modos operativos do texto existir e propondo questões cujas respostas de vários tipos levarão à produção de novos textos ou discursos. Essas respostas, para alcançarem seus objetivos, devem ser registradas de forma audível ou legivelmente, com pontuação, acentuação, entonação, paragrafação e padrões de textualidade que possibilitem ao leitor ou ao ouvinte compreendê-las e apresentá-las de acordo com os recursos fonéticos da nossa língua, semânticos ou expressivos indicados pelo autor do próprio texto. Enfim, nós podemos nos expressar de várias formas através do nosso corpo, através dos gestos, das feições, da entonação da nossa voz, e podemos registrar tudo isso com os recursos que a língua escrita nos oferece, como a pontuação, a entonação, a acentuação, os elementos gramaticais. Enfim. Mas existem alguns recursos, como eu acabei de falar, indispensáveis à produção de texto, porque os textos eles podem ser vinculados da forma como eu falei agora de pouco, ou eles podem se referir aos recursos que são indispensáveis quando nós vamos fazer o registro desse texto na forma escrita. Então, as situações de produção de textos, elas podem variar de acordo com o tipo de texto que será produzido. Surgem sempre da necessidade de uma comunicação à distância, uma vez que o destinatário, que é o leitor da mensagem, ele não está presente fisicamente ou subentende que ele não esteja. No entanto, em qualquer situação, o seu autor tem que considerar as diferentes condições de produção de texto, ou seja, o que? Ninguém produz uma mensagem do nada. Para produzir mensagens, é necessário que o escritor tenha algo a comunicar, ou seja, um conteúdo mental, uma mensagem a ser expressa. Informação, ideia, sentimento, emoção, enfim, precisa saber o que ele vai querer comunicar. Para quê? Ou seja, essa pergunta atende uma determinada função da linguagem, porque são muitas, Contar um caso, cumprir uma tarefa, registrar um acontecimento, promover lazer ou cumprir um compromisso social ou profissional, narrar história, dar um aviso, transmitir um recado, relatar uma pesquisa ou escrever uma carta ou um bilhete. Então, nós precisamos saber o para quê. Também precisamos perguntar ao escrever um texto: onde vou fazer? Numa folha de papel?
num impresso oficial, num caderno, num computador ou em outra base? Então, onde farei? E por fim, o como. Em que nível de linguagem, que pode ser uma variante culta, uma forma culta de escrever, ou um dialeto, né, uma gíria, usar gírias, né? Em que grau de registro eu vou fazer? Né? Um registro formal, que é um estilo que é todo organizado pelas regras da língua portuguesa, um estilo informal, coloquial, íntimo, familiar. Definidas essas condições, o escritor poderá iniciar a sua produção. Porém, é necessário que ele também conheça as características do tipo de texto que vai produzir. Se é um conto, se é uma carta, se é um bilhete, se ele vai escrever um e-mail, se ele vai escrever um convite. Então, saber que tipo de texto ele vai escrever também traz riquíssimas informações para que a sua produção de texto ela seja de fato comunicativa daquilo que ele deseja. Bom, para atender os objetivos, né, como nós ouvimos agora, né, do que precisa, dos cuidados que nós precisamos ter, das considerações que nós precisamos ter para com a produção de texto, né, para que essa língua escrita aconteça e seja satisfatória para os alunos de quarto e quinto ano que já estão alfabetizados ou praticamente alfabetizados, nós precisamos ter alguns cuidados e trabalhar alguns pontos essenciais para que ele se expresse bem através da língua escrita, que ele ganhe essa fluência também na língua escrita, né? Então, novamente, selecionei apenas algumas atividades que são muito importantes nesse sentido de aprimoramento dessa linguagem escrita. Por exemplo, criar coletivamente uma história com palavras recortadas de jornais ou revistas. Compondo um texto utilizando jogo de palavras e apresentar várias versões de uma mesma história, por exemplo, com gravuras ou palavras. Né? Como que pode se dar esse trabalho de uma criação coletiva de história com palavras a partir de palavras que aparentemente estão soltas? Então, num primeiro momento, individualmente, o professor levará para a sala uma caixa, por exemplo, com muitas gravuras e palavras. E ele passará em cada mesa pedindo para os alunos individualmente pegar da caixa 2 gravuras ou 2 palavras, ou uma gravura e uma palavra. Aí o professor define como ele fará. Após esse momento, em grupos de 4, cada grupo deverá observar as gravuras e as palavras retiradas da caixinha pelos membros do grupo e criar uma história ou várias histórias com o mesmo material. No terceiro momento, a gente faz a socialização dessas histórias, a apresentação das gravuras, das palavras e também dos textos que foram produzidos pelos alunos para toda a turma. Como sugestão para essa apresentação dos textos, pode-se usar a ideia do varal de histórias, né, que literalmente o professor cria, né, ele monta um varal e os textos são pendurados neste varal a fim de que os outros alunos possam lê-los, possam apreciá-los, né, e ter outras ideias e também ter uma percepção de como foram os seus textos, né, que eles montaram, que eles escreveram, ter outras ideias também. Então essa é uma sugestão para atender os objetivos de escrita de uma forma estimulante, de uma forma interativa, né, de uma forma colaborativa, partindo do individual para o coletivo e dessa produção coletiva feita pelos grupos, depois de uma socialização do que foi produzido, que é o fim a finalidade máxima da produção de texto, que é a comunicação de ideias, né? Uma outra atividade que eu também trouxe aqui para vocês, né, que ajuda muito na produção de textos, é alterar fatos de histórias e trocar personagens, né? Então, os alunos, né, as crianças podem fazer um reconto de histórias que já conhecem, mudando o começo, mudando o fim ou mudando os personagens, atualizando essa história para os dias atuais, ou fazer histórias invertidas, né? Então histórias que são bastante conhecidas, né, que é um domínio maior dos alunos, por exemplo, histórias que até então eles ouviram do
Lobo Mau, eles mudarem essas histórias, tendo contado até com outros textos literários que invertem a ideia central. Então, um texto que fala do lobo bom, da bruxa que era boa, as princesas que soltavam pum, né? Então, todas essas ideias ajudam os alunos a criarem, né? Organizarem seus pensamentos e terem criatividade na hora de elaborarem textos, de escreverem textos. Aqui, novamente, nós podemos organizar, por exemplo, que é uma outra ideia, o professor pode organizar um texto, né, com os parágrafos fora de ordem, por exemplo, para os alunos, e distribuir esse texto fora de ordem para cada grupo. E cada grupo pode receber um texto diferente. As crianças farão a leitura dessas partes, né? Podem fazer a leitura individual ou podem fazer a leitura compartilhada do texto. E eles vão recortando a seguir esses parágrafos e reorganizando esse texto, formando novamente a história, colando numa folha de papel. Aí no terceiro momento, que novamente é o momento da socialização, que é extremamente importante, cada grupo apresenta o seu texto reelaborado para a turma toda, lendo em voz alta e comentando essa história, aceitando ideias, aceitando sugestões sobre a elaboração deste texto. Os textos podem ser conhecidos ou podem ser textos que gerem uma dupla possibilidade de criação desse texto com um final diferente, por exemplo, ou com um meio, desenvolvimento da história, podendo ser alterada, né, dependendo da frase que for colocada lá. Fazer a mesma coisa com um texto apresentado na ordem certa, por exemplo, distribuindo para os grupos, e as crianças podem ler o texto, que é uma outra possibilidade, e modificar os fatos e trocar os personagens, né? Sempre no momento da socialização, cada grupo, nesse caso, apresenta como é que recriou esse texto, quais foram os elementos que foram alterados na recriação desse texto. Então, para um trabalho de produção de texto, sempre importante é que as ideias, né, sejam desafiadoras, que os alunos sintam-se compelidos a mexer no texto, trabalhar com o texto, né, e principalmente a compreender o que diz aquela mensagem, né, ler e compreender, que é o fim todo da questão da produção de textos, da leitura e da escrita. Algumas intervenções para desenvolver agora a questão da relação uso da língua escrita e falada, a reflexão sobre ela e novamente um uso já feita essa reflexão da escrita e da leitura. Por quê? Conhecimentos linguísticos, eles são instrumentos fundamentais e necessários ao funcionamento da língua. Inicialmente, eles são aprendidos pela inserção da criança, né, do ser humano, num ambiente linguístico. Basicamente, é um mergulho, um banho de linguagem, no qual os falantes falam entre si, falam para si ou para o bebê, que aos poucos vai se percebendo, interiorizando, elaborando, assimilando e representando coisas, palavras, situações, expressões, intenções. Torna-se assim, a criança pequena, o bebê, um ouvinte falante, possuidor de uma gramática implícita, que nós já falamos anteriormente, que lhe permitirá escolher e usar as palavras de seu repertório, sempre combinadas conforme as normas da sua língua materna, de acordo com as suas necessidades comunicativas. Ou seja, aqui nós estamos caracterizando o uso dessa língua. Então, a gente começa lá por um uso quase que intuitivo da língua no processo que nós estamos trabalhando agora, do uso, um uso comunicativo, um uso, ele é feito a partir das necessidades, né? Um uso intuitivo da leitura e dos símbolos escritos, né? Que nesse caso não são as letras, mas são os significantes, aqueles que representam as palavras, representam algumas ações, né? Por exemplo, placas de trânsito, né? E etc. No ensino fundamental, o aluno ele vai continuar praticando essa gramática de uso sem se preocupar, muito menos o professor, com a nomenclatura, né, com exercícios de treinos ou avaliação formal. Os alunos, né, usará os acordos linguísticos que ele vai adquirindo conforme no processo de alfabetização ele vai avançando,
adequando-os ao momento, à situação, às pessoas envolvidas, aos objetivos do ouvinte, do falante, do leitor, do escritor e às funções da linguagem e das modalidades da sua língua. No ensino fundamental, no ensino médio, os alunos vão refletir sobre o que já sabem e o que já usam, organizando formalmente esse conteúdo pela gramática reflexiva ou normativa. Aqui está caracterizada a reflexão sobre a língua para melhorar seu uso no cotidiano. Então, o aluno que já foi alfabetizado, passou pelo processo de aquisição e reflexão dessa língua, ele vai aprimorar essa reflexão para usar a língua, principalmente a escrita e a falada, de modo a melhorar o seu uso no cotidiano, para melhorar o efeito comunicativo. Como qualquer ato de fala, né, também vai revelar conhecimentos linguísticos pertinentes, cuja importância é funcional, ou seja, quanto mais o aluno reflete sobre a língua, melhor ele a utiliza. E não se justifica, pois, uma avaliação nesse caso específica, exceto se for no ensino superior ou mesmo no final do ensino médio. Enfim, os conhecimentos linguísticos utilizados pelos alunos são percebidos pelo professor sempre, que ao identificá-los vai programar atividades necessárias ao uso adequado, sem se prender, portanto, a avaliações voltadas para conotações cerceadoras de certo e errado. Na língua portuguesa, o que mais importa não é se o aluno está certo ou se é errado, mas o nível de desenvolvimento que ele está tendo. Se ele conseguiu, por exemplo, compreender a aplicação de uma regra gramatical na nossa língua, né? Porém, como ainda várias organizações exigem das crianças um conhecimento formal, cabe ao professor contextualizar sempre e procurar tornar as suas aulas mais interessantes e agradáveis, por exemplo, como as sugestões de atividades a seguir. Bom, para atender os objetivos propostos com o foco no uso, reflexão e uso da língua, né? E pensando sempre que nós estamos refletindo sobre atividades de intervenção nesse processo de ensino, acentuar palavras paroxítonas, por exemplo, é uma boa atividade para que as crianças compreendam algumas regras importantes de gramática, de uso das palavras. Então, essa atividade, acentuar as palavras proparoxítonas, né, ela vai servir para que a gente trabalhe o domínio da acentuação de palavras. O aluno precisa dominar esses pré-requisitos fundamentais que são a divisão de palavras em sílabas, né? Isso ele já vem passando desde o processo de alfabetização. E nesse caso aqui, com essa atividade, a gente acentua o uso e a busca das palavras proparoxítonas, que são as palavras um pouco mais complexas também, porque elas são um pouco maiores no número de sílabas, né? Quando a gente faz a divisão das palavras, né, em sílabas, nós temos que, por acentuação, elas se caracterizam em oxítona, pela acentuação. A última sílaba é a forte, né, no caso, por exemplo, da palavra café. Ou elas são paroxítonas, quando a penúltima sílaba é a mais forte, campo, cidade. Ou a proparoxítona, né? Onde a antepenúltima sílaba é a forte, no caso, árvore e sílaba. No caso de a gente estudar, a proposta de estudar, né, as proparoxítonas, né, isso acontece por quê, né? Porque quando nós fazemos uma reflexão sobre as palavras proparoxítonas, ou seja, quando a gente reflete um pouco sobre a acentuação das palavras, a gente acaba percebendo que todas as proparoxítonas elas são acentuadas, ok? Então, isso favorece com que a criança também já, além de separar sílabas, ela preste atenção na acentuação das palavras e ela acaba por associar dois elementos importantes, né? A separação das palavras em sílabas, sendo que as proparoxítonas elas são palavras maiores, elas têm mais sílabas, juntamente com a questão da acentuação, percebendo que as proparoxítonas todas são acentuadas
elas não têm só uma pronúncia reforçada, né, na sílaba tônica, mas elas também são acentuadas. Então, ajuda a trabalhar a questão da acentuação. Então, por exemplo, né, como descobrir essa regra das proparoxítonas, né? Então, um tipo de atividade. Procurar nos textos as palavras que são proparoxítonas, depois de ter estudado o que é palavra proparoxítona, e observar as palavras selecionadas, verificando quais são acentuadas. No fim, elas vão perceber que todas são acentuadas, né? Então, logo, todas as proparoxítonas, elas acabam sendo acentuadas, né? E a gente separando as sílabas, ela vai ser acentuada na antepenúltima sílaba, né? Outra regra para pesquisa, né, e para trabalho que ajuda muito na melhoria da escrita das crianças é quando nós trabalhamos a questão ortográfica, de escrita das palavras, né? Então, pedir para, por exemplo, a criança fazer uma lista com o maior número de palavras que começam com C, um desafio, né? E deixar com que elas pesquisem, que elas procurem, né, troquem ideias entre elas. Logo, todo mundo vai chegar à conclusão de que não existe palavra que começa com C cedilha. Então, a conclusão desta brincadeira ou desta problematização, dessa resolução de problemas, acaba sendo a regra de escrita, né, ortográfica, que não existe na língua portuguesa palavras começadas com C. Né? Então, um desafio simples, dá para fazer, né, que como se fosse uma brincadeira falada, como nós já estudamos os jogos, né, falados, eles acabam trazendo para a gente um aprendizado gramatical, um aprendizado ortográfico, né? Uma forma de tornar divertida a gramática e que também facilita o entendimento das normas, né? Outra proposta é trabalhar com o conhecimento dos prefixos e sufixos, né, das palavras, e o domínio, né, deles pode ser trabalhado, por exemplo, né, num texto identificando palavras que têm prefixos e sufixos, né, iguais, buscando o significado, usando o quê? O dicionário ou o glossário de material didático, por exemplo. Observar o significado das palavras que têm o mesmo prefixo e sufixo. Então, por exemplo, no que está aqui para gente, né? Infeliz, inseguro, incapaz, né? O que significa esse in, né? Significa um não, né? Ele é não feliz, ele é não seguro, ele é não capaz. Descontente, né? Também acaba por ser um prefixo de negação. Né? Comparar os significados tendo em vista os casos semelhantes, como aqui a gente fez, né? Infeliz, descontente. Os dois são prefixos de negação. Mas será que eles significam a mesma coisa? O infeliz e o descontente, né? A gente pode dizer que um infeliz é um não feliz, ou um descontente é um não contente. Em resumo, trabalhar essas propriedades das palavras é extremamente importante para enriquecer vocabulário, para trabalhar a formação das palavras, né, a ortografia, enfim, enriquecer essa reflexão sobre a língua que a gente já fala, a língua que a gente já usa para escrever, para produzir textos, né, porque os alunos de quarto e quinto ano já estão fazendo isso, enfim, né, tem várias possibilidades que nós podemos tomar para trabalhar a reflexão sobre a língua, a reflexão sobre a produção do texto, né? Esses dois são dois exemplos que eu dei, né? Segundo a educadora Thelma Weiss, né, a leitura e a escrita são o conteúdo central da escola e eles têm a função de incorporar a criança à cultura do grupo em que ela vive. Então, é extremamente importante que a criança aprenda a sua língua com todas as propriedades que ela possui. Né? Então, não é só alfabetizar, ensinar a ler e escrever apenas, né? É pensar, é refletir sobre a sua língua. Né? Esse desafio requer um trabalho planejado, constante e diário, além de um conhecimento sobre todas as teorias e constantes atualizações do profissional da educação. Essas sugestões de atividades e muitas outras, né, atividades estão contidas nesse livro que eu deixo para vocês aqui como sugestão de leituras para muito mais ideias de sequências didáticas
para intervenções com os quartos e quintos anos, né, na língua portuguesa, para refletir sobre a escrita, refletir sobre a leitura, produção de textos, desenvolvimento da oralidade para os alunos de quarto e quinto ano, de forma a enriquecer cada vez mais esse processo de alfabetização que foi iniciado no primeiro ano. Então fica aqui uma sugestão de leitura para vocês, extremamente rica de sugestões práticas de sala de aula, e não só isso, né? São sugestões que vão trazer para vocês bastante conhecimento e bastante ideias, né? Enfim, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Espero que essa breve aula tenha animado você para o trabalho na educação básica com a alfabetização e a língua portuguesa, bem como lhe trazer ideias práticas para como planejar, organizar suas ações pedagógicas a fim de ajudar a criança no seu processo formativo. Se você gostou, aproveite, deixa seu like no vídeo e também seu comentário. Eu ficarei muito feliz em ler todos eles e poder responder. Até a próxima, pessoal!